Este é o podcast Soberania, segunda temporada. Segurança, Defesa e Justiça em debate. Eu sou a Valentina Marcelino, diretora adjunta do Diário Notícias. Bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Soberania Especial, uma edição que teremos sempre que editorialmente se justifique, também com o diretor do Diário Notícias, Filipe Alves. Isso mesmo, e bem-vindos ao Soberania, esta edição especial. Antes de mais, eu também gostava de agradecer o convite para estar aqui hoje neste programa, que a minha colega Valentina Marcelino tem conduzido de forma tão interessante, tão brilhante, e gostava naturalmente de apresentar o nosso convidado, o almirante Henrique Eduardo Passalacqua de Gouveia e Melo. É o nosso convidado desta Soberania Especial, almirante da Marinha Portuguesa, foi o chefe de Estado-Maior da Armada entre 2021 e 2024, isto no culminar de uma carreira de 45 anos nas Forças Armadas, boa parte dela na Esquadrilha de Submarinos, onde chegou a comandar o NRP Delfim e o NRP Barracuda. É o militar da Marinha com mais horas submergido nas profundidades dos oceanos, se não estou a cometer aqui nenhum erro. E gostava de dar as boas-vindas ao programa e de agradecer, obviamente, a sua presença. Obrigado, é um prazer estar aqui. Tem esse recorde, sim. Eu acho que quase dispensaria apresentações, mas coligi aqui algumas notas sobre o seu percurso pessoal e profissional. Filho de Manuel Henriques Gomes de Frias de Melo e Gouveia e de Maria Helena Pereira Passalacqua, de ascendência italiana. Nasceu em Quelimane, Moçambique, e a sua infância e adolescência passou entre este país, na altura colónia portuguesa, e São Paulo, no Brasil. Chegou a Lisboa aos 18 anos, em 1979, e entrou na Escola Naval. Apesar de ser um nome conhecido no meio militar e um pouco também no mediático, pois foi porta-voz da Marinha durante 2 anos, passou a ser uma das pessoas mais conhecidas de todos os portugueses quando coordenou a Task Force da vacinação contra a Covid-19, colocando Portugal no topo dos países com maior taxa de vacinação, salvando milhares de vidas. O reconhecimento público que acumulou terá sido um dos fatores que o levou a considerar candidatar-se à presidência da República, cuja candidatura, como sabemos, ainda não anunciou. É um estratega de formação, mas também por vocação e paixão. Passou à reserva no final do ano passado, mas reserva é uma palavra que não se aplica ao seu estado atual. Disse que deixou o coração dentro da Marinha. Será que o Palácio de Belém o poderá resgatar? Sr. Almirante, muito bem-vindo ao podcast Soberania. Obrigado. Esta era a reserva que sonhava ter quando era militar? Como tem sido a sua vida sem a farda? Não era a reserva que sonhava ter. Na altura, todos nós sabemos que há um dia em que temos que largar a nossa missão e, normalmente, nos militares, quando largamos a nossa missão, vamos para casa usufruir do tempo que nos resta de vida. A sensação que eu tive é que a missão ainda não estava terminada e que, eventualmente, o país poderia precisar de mim no futuro e, portanto, disponibilizei mentalmente para estar aberto a esse futuro. Futuro que se vai revelando daqui para diante. E acha que tem sido mais difícil do que aquilo que esperava, ter que estar sempre a responder a questões dos jornalistas e de outras pessoas? Ou seja, é mais difícil de fazer isso do que comandar militares? Não é mais difícil. São ambientes diferentes. O comando de militares exige muita responsabilidade, porque o poder exercido exige uma grande dose de responsabilidade. E em democracia, as nossas ideias e as nossas palavras, quando influenciam a opinião pública, também exigem muita responsabilidade. E, portanto, nesse sentido, não vejo o período anterior com mais facilidade do que o período em que eu, neste momento, estou a viver. É um desafio diferente. É um desafio diferente, pura e simplesmente diferente. Já sabemos que só vai anunciar a sua candidatura à presidência da República depois das legislativas, já explicou isso, continua a ser um protocandidato, que é uma expressão que agora passou a estar muito na moda, mas há um já candidato, o Dr. Marcos Mendes, que o criticou por andar a fingir e a fazer de conta, são expressões dele,
que não é candidato. Não estaremos à espera que anuncie aqui, mas está à vontade, se quiser. Gosta de ser protocandidato. E porquê? Não. Se já tomei uma decisão, o que vos posso dizer é que já. Mas só assumirei após as legislativas, porque agora é tempo para os portugueses serem informados das diferentes propostas para a futura governação do país, e eu não quero interferir nisso. O facto de não ter assumido a minha candidatura não me retira, por outro lado, o direito de intervir publicamente ou responder a convites pontuais e expressar o que penso sobre determinados assuntos. O que diz o candidato que referiu é a opinião dele, democraticamente tem direito a essas opiniões, eu democraticamente também tenho direito às minhas, e é em função das minhas que determino quais são as ações que devo ter. E, portanto, há muito tempo para as presidenciais e há pouco tempo para as legislativas. O que é importante neste momento é que o público, em geral, esteja concentrado nas propostas mais imediatas que vão definir a governação dentro de 2 ou 3 meses. E por isso, de uma forma lógica, dou essa prioridade. No entanto, não significa que não tenha opinião, e se os portugueses querem ouvir a minha opinião sobre um determinado assunto, ou sou convidado a exprimir a minha opinião, não me sinto obrigado a ficar calado. Agora, tento não interferir ao máximo na política partidária e nas opções partidárias que estão em cima da mesa para os portugueses a partir de agora, na escolha do que será a futura governação. Mas um dos temas que o Sr. Almirante colocou na agenda já há algum tempo foi o tema da defesa, e que com o tempo veio de facto a tornar-se um tema muito importante, não só em Portugal, mas também no resto da Europa, como é óbvio. Como é que, tendo em conta a sua experiência enquanto militar e tendo em conta que os militares, ou melhor, as Forças Armadas têm como missão defender a independência do nosso país, como é que um país como Portugal pode assegurar a sua soberania, um país que na escala europeia é um país de média dimensão, na escala mundial é um pequeno país, obviamente, mas como é que num mundo onde as antigas regras estão a ser postas em causa e onde parece que impera a lei do mais forte, como é que Portugal pode de facto garantir continuar a ser um país soberano, na sua opinião? Não há soberania total. Mesmo as superpotências não têm essa soberania. A soberania é sempre relativa. E é através da percepção dessa soberania relativa e da utilização, inteligente dos diversos fatores de soberania, em que nós podemos ou não ficar numa situação melhor ou numa situação pior em termos do que é, digamos, a nossa liberdade de ação. Parece-me que, através de uma boa diplomacia, da nossa posição geográfica, de alguma soberania que as nossas Forças Armadas ou a defesa nos pode conferir, das nossas alianças, da nossa cultura histórica e a utilização dessa alavanca que é a nossa cultura e de povos amigos que historicamente fomos construindo. Temos alguma soberania e ela deve ser multiplicada. Multiplicada porquê? Porque essa soberania dá-nos independência de decisão. E a independência de decisão dá-nos opções. E dando-nos opções, permite-nos posicionar no que será mais vantajoso para os interesses portugueses e não estar permanentemente a sofrer nos nossos interesses pelos interesses de terceiros ou de outras entidades. De facto, não há soberania total. No caso português é partilhada no contexto europeu. É partilhada no contexto europeu, no contexto atlântico. Portugal é um país europeu, não há dúvidas sobre isso. A nossa base é europeia, mas desde Dom João II, Portugal é também um país atlântico. E é esse atlantismo que nos permite um grau de liberdade superior se fôssemos puramente um canto da Península Ibérica, então, submetida a uma política europeia. Acha que o caminho tem que passar por continuar a contribuir para o projeto europeu nesta nova fase em que a Europa está a descobrir a sua independência, segundo até a palavra que algumas pessoas usam, mas ao mesmo tempo manter uma boa relação com os Estados Unidos, manter uma relação com a China, que já é muito antiga, muito mais antiga do que qualquer outro país europeu, e também, obviamente, com o mundo lusófono. É claramente isso. A Europa vai ter que se fortalecer, evitando conflitos dentro da Europa. E nós devemos participar nesse esforço.
No entanto, somos periféricos a um centro político, económico, industrial e tecnológico que se situa algures entre a França, a Alemanha e agora a nova Polónia, não é? Portanto, isso é muito distante geograficamente de nós. Nós temos outra realidade, uma realidade em que a nossa posição nos dá vantagens. Há vantagens e desvantagens. Sim, fundo, que nos dá vantagens no tráfico marítimo e no espaço marítimo, que é o espaço atlântico, e nos traz outras desvantagens, precisamente essa distância. Mas também nos traz vantagens de segurança na distância e nos traz também vulnerabilidades de segurança. É nesse contexto que as nossas decisões devem ser informadas e de forma interessante para os nossos objetivos económicos, geopolíticos, que devemos operar. E por isso, a proximidade com as potências marítimas dominantes, no passado o Reino Unido, agora os Estados Unidos, com o Brasil, que é uma potência emergente, com Angola, outra potência emergente em África, e com a África, são essenciais. E com a China. E a China, E com a China porquê? Porque nós temos uma relação histórica de mais de 500 anos com a China e uma boa relação com a China. E nós não devemos criar inimigos desnecessariamente. E, portanto, de forma inteligente, temos que julgar, entre aspas, entre os interesses todos que nos rodeiam e tentar ganhar soberania precisamente no nosso posicionamento entre esses interesses. E no plano económico, nomeadamente, nós temos agora um grande banco que vai ser vendido e há quem receie que vai ser comprado por grupos espanhóis e que isso pode pôr em causa a nossa soberania. Na sua opinião, é um tema a que qualquer governo e qualquer Presidente da República devem estar atentos? Sim, nós devemos estar atentos a todo tipo de soberanias que nos possam condicionar ou alavancar a nossa capacidade de decisão. Nós chamamos de independência, ao fim e ao cabo, é capacidade de decisão. Agora, é importante também percebermos que a economia espanhola e portuguesa está cada vez mais interligada. E que, de facto, um solavanco na economia espanhola é um solavanco na economia portuguesa e vice-versa, mas mais num sentido contrário, não é? Porque nós dependemos mais de Espanha do que eles dependem de nós, face à proporção. Estar dentro da Península Ibérica com um determinado posicionamento favorável a ambas as nações, ou ambos os países, ou ambos os Estados, é bom, não é mau. Só é mau se houver uma tentativa de subalternização. Mas se houver uma tentativa de partilha e de cooperação, pelo contrário, é positivo. Portanto, muitas vezes nós temos estas ideias que vêm também um bocado da nossa história e ideias... Aquela história de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Sim, pré-concebidas, e nós temos que superar essas ideias. Temos que olhar para o caso de forma muito concreta. O que é que a democracia nos tem que dar? Tem que nos dar a liberdade, que já nos deu, de alguma forma, desde o 25 de Abril. Tem que nos dar, para além da liberdade, segurança, que hoje em dia só se consegue segurança através da cooperação internacional, e nós fazemos isso com as nossas alianças. Tem que nos dar, a seguir, duas coisas, e essas sim, também relevantes no dia-a-dia da nossa vida. Uma é a equidade entre todos nós, não termos assimetrias sociais enormes, porque isso depois tem outras consequências. E, por fim, prosperidade. Porque uma sociedade pouco próspera, o que distribui é pobreza. E tende a ser menos livre. Sim, e quando se distribui pobreza, estamos a plantar sementes que vão destruir a própria liberdade. E nós devemos distribuir prosperidade, que é regar as sementes da liberdade futura. Deixe-me voltar aqui à defesa com uma questão muito, muito prática e com algum interesse pessoal também. Quem tem filhos adolescentes hoje em dia, imaginar que podem mesmo ter que ir para a guerra é um pensamento cada vez mais presente, infelizmente. Poucos pais estão preparados para isso. O que é que pode dizer a esses pais neste momento? Posso dizer que os pais podem ainda dormir tranquilos. Porquê?
porque há 3 estados, basicamente, das relações internacionais. Há o estado de cooperação, que nós, de alguma forma, perdemos com a Rússia, mas que não significa que essa perda seja permanente, portanto, pode ser reganhado. Há o estado de confrontação, que é o estado que nenhum de nós deseja, e principalmente eu, que tenho um background militar, percebo muito bem quais são as consequências de uma coisa dessas, e, portanto, é a última coisa que nós desejamos, mas muitas vezes, para evitar a confrontação, temos que ter uma outra coisa que é dissuasão. E é melhor dissuadir o adversário do que fazer crer ao adversário que ele pode tomar um conjunto de ações que nos obrigam depois, essa sim, à confrontação. Portanto, nós estamos num estado de dissuasão. E acha que a Europa vai ter capacidade de fazer essa dissuasão? A Europa tem muita capacidade para fazer dissuasão. Eu vou-vos dizer uma fórmula muito simples, conceptual militar, mas que julgo que é importante, que é o poder de um Estado é uma multiplicação de capacidade material versus vontade para usar essa capacidade. Ora bem, vamos lá olhar para a capacidade material da Europa versus a da Rússia, ou da Federação Russa. Tem um PIB 10 vezes maior? PIB, portanto, economia 10 vezes superior à russa. População 3 vezes e meia superior. Tecnologicamente, muito superior à capacidade russa. De que é que nós temos medo? Quer dizer, o nosso território é muito melhor, é da dimensão praticamente do território russo, a Europa toda, a Europa russa, sim, não é? Mas tem muitos mais portos, está muito mais bem posicionada, não tem uma região de gelo tão grande como tem a Rússia. Aí o receio é que os Estados Unidos não saiam em defesa da Europa em caso de um ataque. E a motivação da população? Não, mas deixe-me, porque essa é que é a parte da vontade que é importante. Agora, em termos de capacidades, não há dúvidas nenhumas que nós, europeus, mesmo sem os Estados Unidos, não é desejável, mas mesmo sem os Estados Unidos, podemos defender-nos. Podemos defender-nos e temos uma capacidade muito superior à capacidade da ameaça. Numa situação em que podemos estar prestes a ter uma proliferação de armas nucleares, inclusive na Europa, por causa do receio. Eu já vou, desculpe lá, às armas nucleares, que isso é um falso problema. Agora, o problema é este. O senhor tem capacidade, mas não a quer usar, porque não tem vontade, porque tem medo, porque está paralisado, porque o seu sistema político não permite congregar a vontade no tempo certo. Portanto, anula toda a capacidade. O que a Europa tem que fazer é mostrar que tem vontade. E, de facto, estas novas políticas e esta nova afirmação da Europa é, eventualmente, a coisa mais importante para dissuadir qualquer eventual agressor a tentar a agressão. Porque se ele tenta a agressão, aí vamos ter que passar à outra fase que nenhum de nós deseja. Portanto, o que eu posso dizer aos pais, voltando, é que ainda podem dormir tranquilos, mas têm que, nós todos em conjunto, temos que mostrar essa disposição para nos defendermos, porque é precisamente essa disposição que vai evitar termos que nos defender. Mas depois é que eu estava a perguntar das armas nucleares. Estamos a lidar com uma potência nuclear. Pronto, mas a Europa tem 2 países dentro da Europa armas, que ambos, em conjunto, têm cerca de 600 ogivas nucleares. E é uma dissuasão credível, na sua opinião? É muito credível. 600 ogivas nucleares. O outro lado, se falarmos da Rússia, tem cerca de 5.000 ogivas nucleares. Mas bastam 10 ogivas nucleares para arrasar um país. Não é preciso mais, exato. E, portanto, ter 200, 1.000 ou 20.000, a partir de um determinado número, é exatamente igual. A Europa tem um número suficiente. E a Rússia tem poucas cidades de grande dimensão, na verdade. E a Europa tem um número suficiente de ogivas nucleares para dissuadir qualquer loucura nuclear do outro lado. E o outro lado, porque é que usaria essa loucura nuclear? Para destruir o que depois ia conquistar? Portanto, se alguém quer conquistar alguma coisa, é porque quer ter proveito dessa conquista. Portanto, ia destruir, com as consequências possíveis depois até de uma própria retaliação dos próprios aliados desse aliado, da própria China, ou dos Estados Unidos. Já agora, a China, que é considerada uma grande superpotência... Tem 300 ogivas, não é? Tem 300 ogivas. Tem menos ogivas que a Europa. Portanto, o inverno nuclear é o medo que nos é instilado através de uma comunicação manipulada, precisamente da Rússia,
para nos paralisar. É uma teoria, dizem que é uma teoria que foi espalhada pelo KGB nos anos 80. Não, mas muito antes, não sei se se lembra, nessa altura apareceram filmes tipo Doomsday. Sim. O dia seguinte. Portanto, esse medo, claro que é um medo que nos deve paralisar em termos do que é a consciência humana, do que é que seria uma guerra nuclear, mas não há ninguém lógico que vá usar uma arma nuclear. Será muito mais perigoso um extremismo, por exemplo, religioso, que julga que vai viver para outro mundo que não seja este. Não é? Isso é muito mais perigoso. Aqueles que amam mais a morte do que a vida. Sim, portanto, a Rússia não tem... Osama Bin Laden. A Rússia não tem esse perfil, nem o perfil histórico. E acha que é possível, como disse há pouco, haver uma reaproximação que, no fundo, integra a Rússia no concerto das nações, por assim dizer? Eu não acho possível. Tem que haver. Tem que haver, mais tarde ou mais cedo. Mais tarde ou mais cedo. Vamos lá ver. A Rússia é, neste momento, o nosso opositor e é digamos, o troublemaker, não é? Quem nos está a causar problemas. Mas só vamos passar para a fase, outra vez, de cooperação se os integrarmos. Como se integrarmos a China na economia mundial. Portanto, é através da economia que os interesses comuns acabam por considerar que os outros interesses não comuns sejam menos importantes e sejam relativizados. É preciso que cheguem à conclusão que ganham mais em fazer a paz, porque a paz permite fazer comércio, do que fazer a guerra. Mas o que acabou de dizer é realmente a essência da resposta. O grande perigo é nós não percebermos que, se não fizermos a dissuasão, o outro lado pode pensar que pode tomar conta de nós. Mas se o outro lado ficar convencido que não pode tomar conta de nós, vai imediatamente passar para a estratégia de cooperação, porque não tem outra alternativa. E passando para a estratégia de cooperação, nós reganhamos uma paz mundial. E por falar nessa dissuasão, conhece bem o estado das nossas Forças Armadas? Fizemos contas aqui no Diário Notícias, com a execução orçamental dos últimos 10 anos, só em 2024 é que foi positiva. Em 10 anos, cerca de 3 mil milhões de euros ficaram por gastar, foram cortados. O efetivo militar tem estado sempre em queda. Parece que só em 2024 houve um terno travão, mas muito terno mesmo. O Presidente da República, chefe supremo das Forças Armadas, podia e pode ter um papel mais ativo na definição de uma estratégia para as Forças Armadas? Constitucionalmente pode e deve, porque, sendo ele um dos responsáveis na lei e na Constituição por garantir a independência e a soberania nacional, deve ter um papel relevante com a sua opinião. Claro que o Governo é que executa a política de governação, ou seja, é o poder executivo, mas o papel do Presidente aí é um papel relevante. E é um papel que, através de aconselhamento, através de algum posicionamento estratégico, tem uma influência importante. Desculpe interromper, acha que na prática, para não estar só a falar de teoria, o Presidente ou os Presidentes da República podiam ter feito alguma coisa para não deixar chegar as nossas Forças Armadas ao estado a que chegaram? Podiam e deviam. No entanto, era difícil na altura, face ao ambiente e à percepção do que era a segurança internacional. Não era prioridade, não é? Transformar isso numa prioridade. E claro que é a história da cigarra e da formiga. Não é? Foram mais cigarras do que formigas. E neste momento, uma coisa que era impensável há 20 anos atrás, de termos um conflito desta dimensão na Europa, neste momento descobrimos que estarmos protegidos pelo amigo americano e não considerarmos termos uma capacidade autónoma de proteção pode nos sair muito caro. E estamos a acordar tarde, mas não fomos só nós. Foi a Europa toda. E, portanto, eu não vou culpar os anteriores presidentes por isso, porque estavam um bocado distraídos todos na Europa, não é? Na base da boleia americana. Só que é curioso, é que os americanos, enquanto sistema, já não a dizer desde Obama,
desde Obama. Era o pivô para a Ásia, não é? Que tinham que mudar e que a Europa tinha que tratar, tinha que ajudar, na altura a retórica, não é? Era ajudar com o pilar europeu. Mas nós fomos muito preguiçosos. Há uma expressão que eu poderia dizer que há um conjunto de políticos que têm uma política de avestruz. E a política de avestruz é, quando tem um problema, mete a cabeça na areia à espera que o problema desapareça. O problema pode agigantar-se, em vez de desaparecer. Neste caso, agora está toda a gente preocupada com a defesa. A defesa, portanto, estamos a falar em 800 mil milhões de investimento e estamos a falar, agora a defesa vai tirar dinheiro ao Estado Social. Portanto, todas essas discussões estão em cima da mesa. Mas eu lembro-me que há um ano, cerca de um ano atrás, fiz um pequeno artigo sobre essa problemática e fui atacado por todo o sistema político. Agora gostaria de... Aliás, que esse sistema político me atacou... Ainda há poucos meses o candidato Marcos Mendes criticou uma declaração sua sobre isso. Sim, o candidato Marcos Mendes terá as suas posições e terá que explicar as suas posições em termos do registro histórico. Não é? Eu, pelo menos, tenho essa vantagem de ter sido coerente e dessa coerência me ter dado razão. Neste momento, eu, na altura, há mais de um ano, olhei para o ambiente internacional e senti-me preocupado. E fiz uma coisa rara num chefe militar, que foi expor publicamente um problema, para além de expor dentro dos gabinetes. Porquê? Porque achei, e arrisquei na altura, achei que o meu dever de cidadania me obrigava, enquanto especialista, a dar um alerta para o país. E dei esse alerta. A nível nacional e também europeu, tem-se ouvido críticas à forma como funciona o sistema de contratação de material para a defesa. E fala-se inclusive em mudar as regras, tanto aqui como creio também no Reino Unido e outros países. Foi falado nisso agora pelo Governo. Na conferência do Exército. Do Exército, sim. É de facto, acha que é algo, tendo em conta a sua experiência, precisamente os anos que tem de carreira, é de facto algo que faz sentido, agilizar esses processos e torná-los mais simples, sem perder a transparência? Exatamente. O grande problema é que não se pode perder a transparência. O processo atual é kafkiano. Verdadeiro kafkiano. Ou seja, muitas vezes, quando são disponibilizados recursos às Forças Armadas para fazerem contratação, através do processo de contratação pública, não há tempo sequer no ano económico para fazer a contratação pública. Por isso é que a maior parte dos investimentos... Por isso é que a execução é muito... A execução acaba por ser muito baixa. Porque se nos derem o dinheiro, não é? A partir de meio do ano, é quase impossível fazer contratos no processo de contratação pública como ele está hoje estruturado. O que acontece depois é a contratação mais expedita, com todos os problemas que isso acarreta. Portanto, o que tem que se fazer é uma simplificação administrativa sem quebrar a transparência do processo. É que, por exemplo, nas ditaduras o processo é mais rápido. Claro. Mas depois a corrupção... Sim. Mas que meios de fiscalização é que também podiam ser agilizados nessa matéria? Como sabe, a área do setor da defesa é dos de maior risco de corrupção, não é? O que julgo é que tem que se criar uma simplificação administrativa e, se calhar, eu estou agora... Sim. Não, estamos a colocar a pergunta pela primeira vez. Se calhar criar um corpo de especialistas completamente independente da área da defesa e da governação, que faça uma verificação dedicada, ou seja, indivíduos que estão a fazer essa verificação dedicada. A decisão é dos militares e da governação, a verificação é feita por um corpo independente. Uma espécie de Tribunal de Contas dedicado só a isto. Dedicado. Uma task force. Uma task force, uma task force para isso. Porquê? Porque o problema hoje é este. Nós temos que edificar um sistema militar, em termos das suas capacidades, em 2 ou 3 anos. E é impossível. Com o regime atual, nós vamos... É tipo um comboio de oportunidade que vai passar e nós não vamos conseguir entrar dentro desse comboio. E associado a esse tema há também o tema do material que vamos comprar. Deve ser Sim, europeu ou devemos ir ao que está no mercado, olha, da nomeadamente preferência, americano? material português. Não podendo, material com incorporação de qualquer coisa português. Não podendo, material europeu, e não podendo, material americano. O que é que eu digo? Porquê é que eu digo isto? Porque, repare,
vai haver uma necessidade de fazer um investimento na área da defesa. Isso, neste momento, não é uma opção. É quase como uma obrigação. Portanto, não sendo opção, como é que nós devemos fazê-lo para não prejudicar o Estado Social? A única forma de o fazer é investir em defesa, fazendo com que esses investimentos promovam tecnologia, que essa tecnologia promova, por outro lado, uma economia de maior valor acrescentado, e sendo uma economia mais produtiva, o mesmo número de pessoas acaba por produzir muito mais recursos. Produzindo muito mais recursos, eles acabam por reentrar outra vez no Estado Social. Ou seja, paga-se mais impostos, cria-se mais emprego qualificado, Claro. paga-se mais para a Segurança Social e por aí fora. Portanto, há uma reentrada. Agora, eu ouvi há pouco tempo um especialista militar a dizer, bem, mas um carro de combate não é de duplo uso. Não, o carro de combate não é de duplo uso. Mas a tecnologia que lá está, Pode ser de usado infravermelhos, de sensores, pode ser usada para outros, para outra indústria, que por sua vez é muito positiva. Aliás, a indústria alemã já está a preparar-se para isso, não é? Um exemplo muito simples. Todas as nossas viaturas hoje têm algum sistema de detecção visual do que vai à frente da viatura. Esses sistemas foram desenvolvidos por sistemas militares. Mas nós podemos desenvolver isso muito mais. Porquê? Porque os sistemas militares precisam de coisas muito mais sofisticadas. Essa sofisticação pode passar para a indústria automóvel, transformar a indústria automóvel europeia numa indústria de um segmento muito especializado e com muito mais valor acrescentado. E como estou a dizer, a indústria automóvel, estou a falar das comunicações, dos satélites, de toda uma panóplia de equipamentos. Portanto, não é o duplo uso, não é o carro de combate que serve para duas coisas. É a tecnologia para desenvolver um carro é utilizada de combate, para... que é depois usada na economia e desenvolve uma economia de elevado valor acrescentado. De engenheiros, uma economia de conhecimento. É essa economia de conhecimento que produz muito mais riqueza para o mesmo número de pessoas. Produzindo muito mais riqueza, podemos alimentar o Estado Social. E há vários países que, por exemplo, o caso de Israel, por exemplo, é um país de pequena dimensão, mas tem uma indústria de defesa muito grande e os gastos que eles fazem na defesa, que são gigantescos, acabam por ser reinvestidos na economia. A tecnologia está profundamente avançada à conta disso também, conta não é? Startups. É um exemplo. Há uma coisa que é assim. Isto para não falar de outras grandes potências. Sim. Há uma discussão antiga que é manteiga ou canhões. O ideal é ter os dois. Não é manteiga ou. Eu escrevi um artigo que não é ou, é e canhões. E canhões. Os canhões protegem a manteiga e, se formos inteligentes, se não formos comprar tudo de chave na mão, não é? E se quisermos participar nisso, se formos inteligentes, não só defendem a manteiga, como produzem também manteiga. E isso é que é importante perceber, que os canhões vão produzir manteiga. Vão produzir indiretamente essa manteiga. Há outra coisa que é o seguinte. 800 mil milhões de euros de investimento. É um comboio que, se não tivermos cuidado, vai para onde? Vai para o centro económico e tecnológico já existente, que é na Europa do Norte, criando uma assimetria superior entre as economias. Exato. A nossa economia ainda vai ficar mais para trás. Portanto, nós temos que entrar nesse comboio e temos pouco tempo para entrar. E os governos... E aqui estamos a falar de setores que vai desde as áreas mais tradicionais até desde o fardamento, por exemplo. Têxteis, por exemplo. Tudo. Têxteis, tudo. Compramos tudo ao estrangeiro neste momento. É preciso mobilizar a economia nacional para isso. Repare, eu gostaria muito... As empresas nacionais. Às vezes, eu agora vou falar de uma coisa que parece ridícula, não é? Mas a certa altura saiu uma notícia que estávamos a vender... os nossos textos, não é? os nossos equipamentos, e que vendíamos sutiãs, não é? Para as militares ucranianas. Bem, eu preferia, em vez de vender a costura do sutiã, preferia vender eletrónica ou software, porque o valor acrescentado é muito superior. Portanto, nós queremos uma economia de elevado valor acrescentado. E temos que usar esta oportunidade. São 800 mil milhões de investimento. Nós temos empresas, temos a nossa academia, as nossas universidades e até os nossos militares estão bastante evoluídos. Falta-nos é transformar. E acha que nós devemos focar numa área específica? Por exemplo, no mar? Nós devemos focar-nos em tecnologia transformadora. Eu sei que o mar é uma área que lhe diz muito, claro. Em tecnologia transformadora e dentro dessa tecnologia em áreas espaciais que nos sejam relevantes.
Qual é a área espacial? É o território. O nosso território é muito pequeno. Agora, o ar e o mar, o nosso ar e o mar são gigantescos. Resolver problemas do ar e do mar é algo onde nós temos know-how. É algo que não só temos know-how, como temos um sítio para praticar e para desenvolver que os outros não têm. E ao fazer, simultaneamente, estamos a adquirir a tal soberania estratégica no momento em que ela está a ser discutida. Repare, há empresas neste momento que querem minerar debaixo d'água. E, para minerarem debaixo d'água, estão a pedir aos Estados Unidos autorizações em áreas que são de outros países. Incluindo Portugal? Bem, isso fica para vocês investigarem. Vocês é que são jornalistas. Portanto, repare, a questão de soberania começa... Eu faço uma lei para proteger a minha área, que está sob jurisdição de acordo com a lei internacional, e alguém diz assim, não, eu vou aqui minerar porque pedi aos Estados Unidos para minerar nesta região e vou usar as leis dos Estados Unidos para minerar nesta região. Portanto, as soberanias e a liberdade de ação é precisamente aqui que estão a jogar. E nós, de forma inteligente também, temos que saber usar a nossa diplomacia, a nossa economia e, em último caso, alguma capacidade de defesa para... Aliás, estamos agora a assistir a um país que é mais ou menos a nossa dimensão, o caso da Dinamarca, perante os Estados Unidos. E os dinamarqueses estão a usar tudo que têm à disposição, desde a influência que eles têm informal, formal. É o tipo de cenário que pode acontecer com Portugal. Eu não digo com os Estados Unidos, mas com outra grande potência. Claro. Pense no seguinte, e agora vou-vos dar uma imagem terrível, que é 1945, Conferência de Yalta. Quem é que estava na Conferência de Yalta? Os três grandes da altura. Roosevelt, Churchill e Stalin. 2/3 eram democratas. E acreditavam num mundo baseado na regra da lei e na cooperação multipolar. Claro que com polos muito fortes. E, no entanto, dividiram o mundo em esferas de influência. Sim. Mas dividiram, mas criaram as Nações Unidas, criaram os primeiros mecanismos. Neste momento, todo esse mecanismo, nos últimos 80 anos, desapareceu. E agora só houvesse uma conferência de Yalta. Mudança. Sim. Não, isto é que é importante para as pessoas perceberem. Se houvesse uma conferência de Yalta, quem é que lá estaria? Estaria o Putin, o Xi Jinping e o Trump. E o que é que eles iam discutir? Iam discutir regras que beneficiassem a comunidade, regras equilibradas, ou iam discutir as regras que beneficiassem essas três potências de forma descarada? Esta é a nova ordem mundial. E nós temos que viver nesta ordem mundial. Não podemos pensar que a ordem antiga, que acabou, de facto, e não sei se vai ser recuperada alguma vez, porque depois do Trump pode vir outro Trump. O Trump, certo. Portanto, é nesta nova ordem. Eu gostaria de viver no paraíso, mas vivo na Terra. Ou seja, neste contexto, a Europa, incluindo Portugal, tem que fazer é investir na defesa e ser capaz de dissuadir eventuais agressões. E ser mais um polo de poder que garanta a soberania da Europa. E o nosso mar... E que defende os nossos valores. O nosso mar, para ser defendido, também tem que ser dentro desse contexto. Não é? Por outro lado, por exemplo, há uma coisa que nos une ao Brasil. O interesse do mar. O Brasil também tem... E o Brasil pode ser uma grande potência. E a mesma coisa a Angola. Curiosamente, nós criámos países todos marítimos. Não é? E, portanto, porque a nossa expansão foi marítima. Portanto, nós temos aí uma alavanca também diplomática muito importante. E uma alavanca também económica. Portanto, nós temos que usar essas coisas todas. Agora, o que eu lhe posso dizer é que a governação exige estratégia. E há uma coisa que é, quem anda deve olhar para o horizonte em vez de olhar para os pés. O que eu vejo, enquanto cidadão português, é muita governação olhar para os pés e pouca governação olhar para o horizonte. Na sua opinião, o Presidente da República, até como há pouco falávamos, é um órgão de soberania unipessoal, na pessoa do Presidente. Além de ser o grande defensor da Constituição, também tem que ser o grande defensor da soberania. O Presidente da República está numa posição extraordinária, porque não é eleito, como é eleito diretamente, não depende do sistema político ou partidário. E, portanto, deve ser aquele que induz no sistema de governação, por influência, uma visão de longo prazo e não uma visão de curto prazo.
Quando o Presidente da República se imiscui nos assuntos político-partidários da pequena aldeia, não é? Está a imiscuir-se nos assuntos que não são deles, primeira coisa, e depois está a perder a tal visão de longo prazo. E o que ele tem que fazer é que as pessoas que estão a discutir as coisas da aldeia comecem a discutir as coisas da cidade e do mundo. E deve comentar as coisas da aldeia? Olha, isso os portugueses farão o seu julgamento. No meu caso, se estivesse numa posição dessas, achava que devíamos comentar, devíamos estar preocupados é com a estratégia de médio e longo prazo. Isso é que é a estratégia que o Presidente, com a sua influência, deve exercer-se no bom sentido. Os nossos empresários precisam de estratégias de médio e longo prazo para fazer os seus investimentos. O nosso país, o próprio Estado, a forma como o Estado, o que é que o Estado considera mais importante ou menos importante em determinado período. Por exemplo, na esfera económica, Portugal pode aprender alguma coisa com Espanha, por exemplo? Muito. Na forma como eles internacionalizam as empresas deles, etc. Muito. Quer dizer, nós, na esfera económica, temos muito a aprender. Eu escrevi um artigo há pouco tempo sobre a área económica. Mas, basicamente, o artigo diz assim, não temos que ser pobres. Não temos que ser pobres, mas porquê? Quer dizer, uma vez perguntaram aquela velha máxima, pobre e honrado. Eu prefiro rico e honrado. Quem é que quer ser pobre e honrado? Quer dizer, honrado, sim. Mas antes rico e honrado, pobre e honrado. Quer dizer, portanto, a economia e a estratégia económica, e com isso, uma estratégia de soberania no sentido de termos a máxima liberdade de ação possível dentro do nosso contexto geográfico e do nosso potencial, ela deve ser perseguida, mas com ideias de médio e longo prazo. Não pode ser perseguida, eu agora vou fazer isto para ganhar eleições autárquicas, não é? Que isso não faz sentido. E da experiência que teve na Marinha, sei que provavelmente não lidou diretamente com empresas, mais com a academia, mas uma conclusão desta conferência em que tivemos no fim de semana foi que os empresários e a indústria nacional tem muito medo, é muito tímida em relação a avançar para apanhar o tal comboio dos 800 mil milhões de euros. Todos querem, a questão é depois como chegam lá. Acha que há capacidade de Portugal para concretizar a ambição que há bocadinho definiu do que temos que fazer? Acho que sim. Acho que há bons empresários em Portugal. Mas nós temos, mais uma vez, temos que criar um ecossistema diferente. Não podemos ter empresários que vivem pendurados no Estado português. Temos de ter empresários que que sejam verdadeiramente empresários no sentido do risco e que estejam disponíveis para arriscar e para entrar em áreas de economia que não são a área da construção civil ou a área da distribuição. São áreas novas de economia que isso é que faz a nossa economia progredir para um novo estágio económico e traz prosperidade a Portugal. Tem que haver uma previsão a médio e longo prazo. Claro, agora o Estado, para garantir que essa economia possa florescer, tem que criar as condições básicas. Por exemplo, a nossa justiça é lenta relativamente a assuntos económicos. A nossa burocracia sobre a economia é terrível. É tudo lento, é tudo difícil, é tudo kafkiano. Nós temos uma desconfiança dos empresários. Parece que os empresários são criminosos. Não, os empresários não são criminosos. Fazem o seu trabalho. Claro. Mas há uma que desconfiança querem do lucro. fisco perante todos os contribuintes. Sim. Pronto. Portanto, toda essa estrutura e toda essa cultura acaba por deprimir a economia. E depois queixamos-nos que andamos a distribuir pobreza em vez de riqueza. Mas agora mencionou um aspecto curioso, que diz que os empresários não podem depender do Estado. Mas estamos a falar de um setor que, para ser bem sucedido, para ter esta estratégia, tem que haver algum nível, não digo de proteção, mas algum nível de ligação entre o Estado e a defesa. Aliás, é o que fazem as grandes potências. Sim, é uma ligação em termos de objetivos estratégicos e de ambiente previsível. E algumas regras da concorrência europeia, se calhar, têm que ser revistas. Sim, para fazer e de ambiente previsível. Agora, não é uma ligação no sentido de uma ligação promíscua que depois desenvolve todo um conjunto de coisas negativas, incluindo as coisas que depois podem afetar a própria governação e a credibilidade da governação. Portanto, nós queremos empresários livres do Estado, um Estado que lhes dê previsibilidade e lhes garanta um ecossistema bom para eles desenvolverem os seus negócios. Mas, tirando isso, os Estados devem estar mais livres do Estado, porque senão, repare, o empresário que precisa de ser amigo de alguém no Estado... Mas acha que deve ser dada alguma preferência à indústria nacional?
Claro que nesta sim. área. Então, se eu ando aqui a dizer Estamos- precisamos de mudar Estamos de... a falar de uma espécie de criar um complexo industrial militar à escala europeia. Sim, No bom sentido, mas connosco lá dentro. connosco lá dentro. Não é os outros criam e nós depois vamos comprar a chave na mão. Repare, nós andamos a falar em equipamentos que custam muitos milhões de euros. Em vez de agarrarmos esses 1.000 milhões de euros, ou 2.000 milhões de euros, ou 10.000 milhões de euros, e vamos comprar à feira lá do norte qualquer os equipamentos todos, porque é que não compramos coisas que também produzimos, melhorando a nossa economia, transformando a tal economia uma economia de baixo valor acrescentado para uma economia tecnológica de elevado valor acrescentado. Ou no mínimo exigindo que haja uma componente nacional nesses contratos. Claro, isso haja é tal aqui alguma diplomacia, não é? Porque, repare, o grande problema é este. Há uma oportunidade e o comboio é tão rápido que só consegue saltar para o comboio quem já está dentro do comboio. O que nós temos que evitar é isso. Não é? E tem que haver aí verdadeiramente estratégia. E aí o Estado e os empresários têm que se conjugar para uma estratégia. No Não fundo, significa que depois... é pensar a longo prazo, escolher uma área onde sejamos Claro, fortes claro. e mobilizar o tecido produtivo nessa direção. Porque, repare, o que eu vejo na discussão pública são ideias muito aspiracionais, não é? É o que eu digo, os tais discursos, eu também escrevi isso, não é? Os discursos redondos que depois, espremidos, não têm lá nada. Não, nós precisamos de políticas verdadeiramente relevantes que permitam organizar o Estado como um todo. O Estado é a população, a economia, a organização, de maneira a podermos aproveitar estas oportunidades que se vão abrir. E há outro aspecto na área da soberania que tem a ver com a energia. Sim. Como é que vê? Acha que a Europa devia pensar, por exemplo, no nuclear, para se autonomizar face à Rússia e outras potências? Bem, o nuclear, o nuclear mete medo. Não é? Porquê? Porque o nuclear é limpo, em certa forma, não é? Porque produz energia limpa, é sujo nos resíduos. Não é? Quando corre mal é muito perigoso, mas se correr bem não há problema. Claro. O que há hoje é tecnologia na área nuclear completamente diferente da tecnologia de há 30 anos atrás. E há a possibilidade, pelo menos tecnológica, de desenvolver reatores muito seguros e relativamente pequenos. Se nós, por exemplo, quisermos uma economia de dados, uma nova economia, em que a computação faz parte... É necessário muita energia para esses dados. E queremos pagar essa energia a um preço muito grande, prejudicando essa economia, ou queremos tentar pagar... E a depender de outros blocos, de outros fatores. Não é? Esperar que haja sempre vento, que haja sempre sol e que haja onda. Todos esses fatores são importantes porque reduzem, digamos, a dependência energética do país. No entanto, temos que fazer um estudo sério sobre esse problema. Eu não estou a dizer que a solução seja sim ou não, mas pelo menos deve ser feita sem preconceitos. E sem preconceitos, porque é isso que nós devemos fazer. Muito bem. Acho que terminamos a tempo. Sr. Almirante, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Filipe, tudo bem? Muito obrigado. Muito obrigado também pela chance de poder partilhar estas ideias. Muito obrigada por ter vindo ao podcast Soberania. Muito obrigado. Obrigado. Um agradecimento também à equipa multimédia, Inês Pedrosa, Rui Rodrigues e Caroline Ribeiro. O podcast Soberania volta na segunda-feira, comigo, com o João Anas e o Francisco Rodrigues, para falar de criminalidade em Portugal. Vamos ter 2 convidados muito especiais. Até breve.